conferências ambientais. Certo? Eu sei para vocês basicamente 4 conferências ambientais. 4 conferências, talvez 5 conferências, certo? Conferências ambientais, o mundo começou, né, alguns ambientalistas começaram a analisar que a temperatura mundial ela vem subindo gradativamente. Estamos em geografia, né? Então voltando. Conferências ambientais, certo? O mundo começou a analisar que a temperatura mundial vem crescendo gradativamente e ela vem se acentuando após a Revolução Industrial, né? Todo mundo sabe que a Revolução Industrial aconteceu. Obrigado, tudo bem. Bom, a primeira grande conferência, teve algumas antes, mas a primeira grande conferência foi a de Estocolmo. Tá? Ela aconteceu no ano de 1972. Tá? E qual foi a dela? Tentar implantar na cabeça de quem participou o desenvolvimento sustentável. O que seria um desenvolvimento sustentável? Empresas que não poluem. Oi? Indústrias que não poluem. Desenvolver sustentavelmente, né? Em que a indústria e os meios de produção não vão destrancar, não vão acabar com o meio ambiente. Tá? E qual é a ideia deles? Era 0% de crescimento da poluição. Só que isso aqui tem um problema. O país que já é desenvolvido, já está show de bola, ele até pode concordar, já está tranquilo. O país subdesenvolvido que quer ainda crescer, ele não pode concordar, que vai travar ele na área de crescimento. Então, nessa ideia aqui da conferência, a gente teve uma luta entre desenvolvidos versus, na época se chamava de subdesenvolvidos. Hoje a gente falaria então em desenvolvimento, tá? Então, os países que na época se falava de primeiro mundo versus os países de terceiro mundo. Os de primeiro mundo aceitavam essa ideia aqui de zero de poluição, né? Porque a gente já está desenvolvido, já estamos grandão. E os subdesenvolvidos, que hoje seria em desenvolvimento, não, cara, isso aqui não pode acontecer, porque para eu poder crescer, eu preciso poluir. As indústrias têm que crescer. E naquela época não tinha desenvolvido ainda grandes tecnologias de grande poluição, né? Certo? Uhum. Uma dúvida, pessoal? Não. Doutor, e qual era esses países que estavam lutando contra isso? Para que isso aqui não funcionasse? Isso. Chuta um subdesenvolvido. Brasil, Vamos outro. China. Vamos outro. Entendeu? A China era subdesenvolvida, né? Porque na área de outra tipo de. Tinha os. Tipo, economia planificada, daí os comunistas todos, então eles não se envolviam em desenvolvidos e subdesenvolvidos. O mundo tinha 3 classes de países, entendeu? Então, os capitalistas, desenvolvidos e subdesenvolvidos, e os países de economia planificada. Show? Então tá. Bom, o que saiu de legal aqui? Saiu que muitos países, a partir dessa conferência, criação dos ministérios do meio ambiente, que até então não existia. Então muitos países começaram a dar uma importância maior ao meio ambiente e criar essas unidades de meio ambiente para tentar aumentar a preservação ambiental nos seus países. Show de bola aí? Sim. Tá. Deste conferência de Estocolmo também saiu o PNUMA, tá? Que seria o PNUMA, Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tá? Então agora as Nações Unidas vão começar a desenvolver com os países os seus planos para a sustentabilidade do meio ambiente. Professor, e por que isso influenciava no 0% de crescimento da população? Não, população, poluição.
Se eu quero desenvolver, crescer, eu tenho que gerar indústria. E algumas indústrias, lamentavelmente, poluem. E se elas vão poluir, vai aumentar o crescimento. Isso que era o projeto do Estocolmo? Não, Estocolmo queria diminuir a poluição. Certo? Essas medidas. Então, geral. Então, nesse projeto de desenvolvimento sustentável, nós vamos então tentar ratificar, gerar o 0% de poluição. Só que daí começou o embate nos países. Uns querem isso, outros não querem isso. Vai. PNE, Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Pessoal, show de bola aí? Então, essa reunião de Estocolmo, ela vai começar então a despertar a consciência ambiental. E com isso, né, tu vai depois gerar outras conferências ambientais mundo afora. Então essa foi a que deu o start para essa transformação de pensamento. Shows isso? Pessoal, vamos lá então. Conferência de Montreal. Montreal todo mundo sabe que fica no país. Onde agora é liberado o quê? Que isso, colegas? Estão tudo ligado já, né? Bom, 1987, vários de vocês já eram nascidos, né? Ninguém, né? Só tu. Eu tinha 9 anos. Já estava grandão, certo? Não, eu tinha 11 veio lá. Passa a mão. Não, 29 era Cristiano. Montreal, então, nessa data, os caras retomaram as conversas sobre meio ambiente, mas se basearam mais e se importaram mais com as emissões de CFC. Olha só, o que é CFC? Clorofluorcarbono, tá? Pessoal, clorofluorcarbono é um gás que tinha nos propelentes em qualquer spray, certo? E também tinha na geladeira. Então, antigamente, você vai mexer na geladeira, não pode deixar o gás escapar. Esse gás, antigamente, nas antigas, era o CFC. Hoje, ele é proibido de usar. Então, os propelentes, que é o spray, não pode mais ter CFC. E a geladeira não pode ter CFC. Qual é a função desse gás na geladeira? Refrigerar. Esse gás ele perde e ganha calor facilmente. Então, tu consegue roubar calor da geladeira. Tá? E também aqui, eles começaram a dar uma analisada bem maior no buraco da camada, e tem muito coisa, camada de ozônio. Tá? Então vamos nós aqui reforçar o que é o buraco na camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A proteção que a Terra tem para os raios ultravioletas não ultrapassarem. Então isso é uma camada? Sim, é uma camada que fica ao redor do nosso planeta. Com qual gás? Ozônio, aqui é o momento, que é a inteligência humana. E esse gás aqui, então, ele filtra os raios UVA e UVB. Tá, como é que te sente isso hoje na nossa pele? Nesse ano de 1987, com 11 anos, eu ia para a praia, né, ficava o verão todo na praia, e eu usava fator de proteção solar número 2. E o maior que tinha era o 4. E de não se queimava. Passa o 2 hoje. Hoje o 2 não é protetor, ele é bronzeador. Protetor é do 8 para cima, acho que agora deve ser do 16. Abaixo dos 60%. Pô, eu ligo no sol, cara, largar real. E quando eu vou no sol, eu boto 50 e cuido para não ficar muito. Então imagina na época, a gente ia com o fator 2, cara, e assim, passar protetor solar, ninguém passava. Só as mães dos filhos, porque tinha perto da criança torrando no sol. Tá? Então, o que faz então agora de torrar mais o sol? É a diminuição na camada de ozônio, em que o CFC é um dos que prejudicavam muito isso. E muitas vezes algumas regiões do planeta têm buracos maiores e menores. E o Rio Grande do Sul é o local onde tem buraco maior. Então, além de ter as mais lindas praias do mundo,
temos também o maior buraco do mundo de ozônio. Tá? Sobre o CFC, eu não entendi o que ele... Clorofluorcarbono, a função dele na nossa sociedade era de, não é mais, né, porque foi cancelado, era de usado em qualquer coisa spray, desodorante, laque, pintar a parede, o carro, tá? Esse gás que faz sair era o CFC, ou se não, usado em geladeira, que atrás não tem uma serpentina, deixa eu ver isso aí, de metal para uma grade, nessa grade tem um caninho, esse caninho passa um gás, e esse gás era o CFC. Tá, mas ele prejudica? Ele vai gerar o quê? Ah, tá. Um buraco mais azul. Essa toalha não tem essas coisas. Oi? Ali Nem lembro qual é. Oi, fala. as atuais ainda tem cigarro? Não, fechou. Não pode mais ser, é proibido. Tem uma geladeira aqui. Hã? Só tem uma geladeira antiga lá em casa. Sim, aquelas Frigidaire que tem uma maçaneta na frente, sabe? Alguém já viu essa geladeira? Ela é tudo meio redondada e grandona, tem uma trava tipo que tu puxa. Essas tem. Isso tem prejudicado alguma coisa na saúde das pessoas? Não, sim. Diretamente não. Posteriormente sim, no caso do sol. Tá? Show de bola, pessoal. Os índices de câncer de pele aumentaram muito no mundo após essa década. Porque as pessoas de pele clara vão pegar o sol, tipo eu, tu e mais um monte de gente. Tá? E a Maria, então, é só chega a ser parente quase. Então, isso vai gerar, então, que vai criar a melanina mais forte e aí tu vai ter alguma célula que enlouquece e ela gera um câncer. Bom, depois disso aqui, foi feita a grande, enorme conferência Rio 92. Tá. Essa, para a época, foi a maior conferência mundial de meio ambiente. Foi feita em qual cidade? Rio de Janeiro. Em qual ano? 92. Olha só, como brasileiro é criativo, né? Eu tinha dado de mão beijada para o esquema das pessoas. Bom, o que é essa ideia aqui? Aqui no Rio, o que saiu de interessante? 1900. 1800 não vai chegar perto. Estou progredindo nas datas, né? Então, Agenda 21. Que agenda é essa? Todos os países vão criar uma agenda. Quando fala em agenda e política, é conversa, tá? Criar uma agenda, não datas, sobre como é que os países podem fazer para cuidar mais do meio ambiente. Então vão ser conversações internas e externas dos países para tentar melhorar essa parte do meio ambiente. Algumas funcionam, outras não, e assim a gente vai andando. Tá? Posso ler? Oi? Por que 21? Porque são 21 pontos para se conversar. Eu botei aqui no meio da corrida. Tá. Aqui também teve a Convenção da Biodiversidade. Pessoal, nessa Bio, os dois vieram vários testes de estado, então foi uma coisa grande para a época. Tá? Como assim Convenção da Biodiversidade? Houve reuniões e conversas sobre a preservação da biodiversidade no mundo, que daí já tinham vários estudos ambientais mostrando que muitas espécies endêmicas, aí a pergunta para vocês é, o que é uma espécie endêmica? De uma região só, estavam desaparecendo. Existe alguma espécie endêmica do nosso estado aqui? Sim, qual? Alguém tem uma ideia de uma espécie endêmica do Rio Grande do Sul? Quero. Não sei. Pior que eu também não lembro, tá, pessoal? Deve ter. Se tem alguma espécie endêmica do nosso estado. Cara, algum tipo de inseto deve ter. Uma aranha, um bagulho aí, um besouro, um jacaré, só deve estar. Endêmica é só de uma região. Mas tem com certeza. Pode ser assim um inseto. Bom, tem vários insetos. Tá? E a outra foi a Convenção sobre o Clima. Tá? Então, é isso aí que eu botei ali. Isso. Então, a Convenção sobre o Clima. Cara, como assim Convenção sobre o Clima? Já estava sendo debatido largamente as mudanças climáticas geradas no nosso planeta após o advento da Revolução Industrial e a poluição em excesso. Tá? Então aqui começa a aparecer as ideias de que o oceano vai aumentar
porque as geleiras dos polos estão derretendo e isso vai gerar um aumento do nível do oceano. E aí eu lembro que eu tinha casa na praia e eu pensava, cara, se o oceano aumentar, vai pegar minha casa na praia. Aí eu tinha uma ideia de aumentar as dunas de areia na beira da praia. Daí tu consegue fazer uma barreira, né? Olha só. E volta e meia na praia da ressaca, eu pensei, porra, tô aumentando mesmo, mas olha só, né? Em 92 eu tinha o que ali? 16 anos. Eu era lesado, né, cara? Certo? Primeiro ano ainda. Eu tava, no 16 já estava no segundo, mas eu não lembro o que foi o primeiro e o segundo ano, eu só lembro o terceiro ano. Minha vida pregressa a isso foi desaparecendo da minha mente. Eu não sei o que aconteceu, foi muito devido. Ó, pessoal, beleza aí? Quantos países participaram dessa convenção? 154 países participaram. Cara, nós temos hoje 200, 2, 3, 4, 5, 6, 10 países. 154 é uma boa quantidade de países, né? Certo? Pessoal, alguma dúvida? E a partir dessa convenção, aí sim, estourou mundialmente a ideia de preservação ambiental. Tá? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade, é a única cidade que tem uma floresta dentro da cidade, cara. De preservação, a floresta da Tijuca, né? Pessoal, Conferência de Kyoto. Kyoto fica em qual país? Japão. Essa conferência aconteceu em 1997. Tá? Alguns lugares tem Kyoto com QU, aí é brasileiro, em português. Tá? Mas Kyoto com K, então vamos nessa. Muito bem. Vamos lá. Aqui a ideia dessa conferência foi a redução dos níveis de, olha que toque bonito, dióxido de carbono. Pessoal, como assim redução dos níveis de dióxido de carbono? O que é o dióxido de carbono? CO2. Parabéns. O que o CO2 faz no nosso planeta? Esquece. Oi? Gera o efeito estufa. Cara, com esse efeito estufa, o que acontece? Foi isso aí que eles começaram a... Não, já tinha as ideias lá na Rio de 2. Mas aqui então fizeram o projeto, né? Agora vamos lançar isso. Não, já tinha essa ideia do efeito estufa. Já tinha. Mas até então, parece que existe, né? Sempre existiu. O efeito estufa é fundamental para o planeta, porque sem ele a gente vai morrer de frio. Só que o problema é que quando ele está em excesso, né? Bom, o efeito estufa então o que é? Retenção de calor dentro da Terra, certo? Que dá esse clima agradável que nós temos aqui no Brasil, digamos, né? E mais agradável que o Rio Grande do Sul, certo? Agradável no cacete. Bom, a ideia é a seguinte: temos que reduzir os níveis de gás carbônico lançado na atmosfera. Pronto, e aí eu pergunto a vocês: algum país será que não gostou disso? Por que os Estados Unidos? Porque ele... Só ele lança 24% de todo o dióxido de carbono do mundo. Hoje em dia. Oi? Vai entender? Os automóveis, com certeza, e também as indústrias, né? Porque lá também, ainda tem, né, indústrias a carvão para energia elétrica, então se libera muito gás carbono. Os automóveis, libera a full. Não só isso, né? Tem muito carro, mas tem bastante. Essa é a ideia. Muito bem, então, todos os países aderiram a essa ideia? Não, fala. Atualmente, esse valor aí? Atualmente é 24%. Professor, mas não é a China que emite mais? Talvez seja, não tem Não, se não me engano, os Estados Unidos está em segundo lugar. mas só eles 24%, eu sei. Tá. Então, João, vamos lá. O que mais vocês querem fazer aqui? E a China é mais ou menos quantos? Não posso usar agora. Outro homem olha para o celular ali, outro olha para o celular ali. Alguém procura aí quantos por cento da China lança, vai? Mas
Mas é mais ou menos parecido com os Estados Unidos, né? Deve ser entre 76 e 0. Então, sobrou, né? Tá? Bom, cara, qual é a ideia aqui, ó? Para que esse protocolo de Kyoto fosse aceito mundialmente, 55% das emissões deveriam aderir. Cara, como assim 55%? Países deveriam aderir e a soma das emissões desses países tinha que dar quanto? 55%. De cara não deu. Porque provavelmente quem não aderiu? Nos Estados Unidos. Já achou aí quanto é que a Rússia, a China emite? Henrique? Uma hora vai, tá? Esse é um dado meio assim camuflado, um dado chinês. Quando é que isso conseguiram fazer isso acontecer? Só foi acontecer quando a Rússia aderiu. A Rússia aderiu e aí conseguiram somar os 55%. Isso foi mais tarde, 2000 alguma coisa. Tá? Então até então o protocolo de Kyoto não estava valendo. Eles queriam reduzir as emissões atuais em 55%. Não, eles queriam reduzir as emissões atuais. Bom, para que esse protocolo tivesse validade, a soma dos países que iam assinar o protocolo, as suas emissões tinham que somadas dar quanto? 55, mais a metade. E aí sim, a partir disso a gente pode dizer que esse protocolo vale a pena. Fala, Henrique, achou aí? 28,1%. 28,1%. Então tá. Então 28 mais 24? Já dá metade. Já dá metade. Só que imagine que na época, em 97, a China não tinha essa emissão. Aí hoje, atualmente, deve ser maior. É maior, né? Diminuiu de 2015 para 2018 e diminuiu 4%. Tá, mas eu pensei em 97. Não deve ter ido em 97, mas a China não devia ter, porque ela não estava tão evoluída como é hoje. Certo, pessoal? Certo. Tá. Esse protocolo hoje tem validade? Tá. O que ele gerou, assim, que algumas coisas do mundo, né? Essa ideia de que nós temos que reduzir a velocidade de gases, porque a gente tem um crescimento exponencial da temperatura mundial, e isso vai gerar, então, o derretimento das calotas polares. E tem muitas regiões do mundo hoje onde existia neve ou existia glaciares, que são menores blocos de gelo, não existe mais. Então aqui no Chile, na região sul, Patagônia, tem locais onde tinha glaciares, então milenares, a temperatura mundial está se elevando. Segundo o Trump vai falar. Olha? Segundo o Trump vai falar. Sim, né? Porque ele é um capitalista selvagem, né? Que quer dominar o mundo. Olha só. A ideia é a seguinte: tem algum país que pode sofrer enormemente com isso? Okay. Tem algum país que pode sofrer enormemente com isso? Estados Unidos. Não, com a elevação da temperatura. Brasil. Brasil por quê? Porque já é quente. Vamos recordar o que eu estava falando. Glaciares, derreter, elevação do oceano. Lembra eu lá em 92? Vai perder o trabalho de... Qual é o país que fica na praia, né? Beira da praia, em pé, se fudeu. Mas olha só, quais são os países que podem sofrer com isso? Os países têm uma grande costa. Japão. Vai? Hã? Não. Os países que Você é mesmo, também você acha que não quantos são países? ligados por outros, que por exemplo República Dominicana, Jamaica, porque eles... Mas Jamaica é tudo fácil, velho. Vai ser quente até também. Tem tudo voar. Pessoal, tem algum país que é abaixo do nível do mar? Como é que é isso? Tem algum país que é abaixo do nível do mar? Deve ter. Sim, deve ter. Eu perguntei, deve ter, né? Qual é o país? A Holanda. A Holanda, como é abaixo do nível do mar, se elevar o nível do mar, a Holanda vai desaparecer. Basicamente, uma boa parte dela. Então, a boa parte dela não era terra. Os caras fizeram barreiras e drenaram a água. E aí virou terra firme. Só que quando drenaram a água, imagina que tu tinha um pântano, certo? Com água e lodo. Tu drena a água, o lodo desce.
Tem regiões da Holanda que desceu 2 metros o solo. A cidade perdida de Holanda. Atlântida de Holanda. Tá? Por isso que vocês vão ver que a Holanda, os caras têm como seu grande marco, são cataventos. O catavento, na verdade, era para drenar a água. Ele girava com o vento e bombeava a água para o outro lado de um dique. E vocês conseguiram, então, tirar a água e secar. E aí pode plantar. Isso pode gerar, no caso, alguns anos uma era glacial? Tá, tu tem que viajar bastante para ter uma ideia, pode ser? Vamos pro mapa. Já que tu quer perguntar sobre se pode gerar nova era glacial, né? Muito bem. Qual é a região do planeta que tem mais terra? A hemisfério norte ou sul? Norte. Norte, muito bem. Tu vai ter, então, no norte, uma maior variação de temperatura. E quanto mais água tu tiver, menor é a tua variação de temperatura. Show de bola, tem? Muito bem. Tá. Então é o seguinte, o que acontece no planeta? Tem algum mar que ele consegue fazer o movimento de norte e sul? Sim. Um oceano, na verdade, né? Sim, o Pacífico e o Atlântico. Tá? Mas pense que o Oceano Atlântico ele está ligando a maior parte das terras aqui. Ó. Como é que funciona então? Aqui no Equador, vai ter próximo a ele o Mar do Caribe e o Mar do México, o Golfo do México. Nessa região aqui, a água é quente. É por isso que as águas do Caribe são lindas, maravilhosas. Tá? Nessas águas quentes, não tem muito peixe, né? Porque para ter peixe tem que ter água fria com água quente. Então o Rio Grande do Sul é privilegiado por ter muito peixe. A gente não come peixe, porque é ruim de comer peixe. Tá? Então, aqui no Mar do Caribe, essa água vai esquentar e essa água vai subir quente. Só que quando ela chega aqui em cima, ela esfria. E ela desce e volta fria. Então, tu faz uma troca de calor. É um radiador, basicamente. Essa água que sobe quente, ela vai chegar no sul da Inglaterra. Por isso que Londres é a cidade que mais chove no mundo. A umidade todo o oceano, que é água quente, ela vai condensar em cima de Londres. Por isso que a cidade de 365 dias, 200 e poucos é com chuva nublado. Por isso que nós temos mais depressão. Tem fluoxetina no rio Tâmisa, que é antidepressivo, né? As pessoas tomam tanto que mijam, cai no rio. Certo? Muito bem. Se por um acaso essa água então ela vai quente e volta fria. Se começar a derreter as geleiras lá em cima, ou a neve, tu vai ter essa menor diminuição de resfriamento da água. Então, se não conseguir mais resfriar a água não volta mais. Se a água não volta mais, tu perde o ciclo de resfriamento. Entendeu a jogada? Então, para a água poder ir, alguma tem que fazer o quê? Voltar. Se ela não voltar, não resfria. Se ela não voltar, a quente não vai. Se a quente não vai, congela lá em cima. Então, na verdade, pode ter uma era glacial pelo efeito de aquecimento. É meio louco, né? Mas isso está no filme. Sim, eu vi. Um dia depois de hoje, não, de amanhã. Tá? Mas sim, é uma teoria viável. Ô, senhor, mas naquele filme eles mostraram que eram umas bactérias ali, não sei o que era, que congelou Trump. um dia depois da manhã. Olha, foi bem legal. É meio assim, viajante, né? Professor, Ué, por que as águas daí esquentam? tem sol, né? Sol? Sol? É isso? Quero que esquenta o sol? Sim. Sim, mas é sol. Se não tiver sol, não esquenta. Quer ver? Outra coisa, se alguém for viajar para a região do Caribe, tu não pode ir na época de verão dos caras, que é essa época agora. Porque na época de verão, a água dessa parte que ela evapora mais e vai gerar os furacões. E teve bastante, né? Até meu vídeo de furacão bombou, né? Olha só, a pessoa pulou. Tá. Então, esse é o probleminha. Então a probabilidade, vamos dizer assim, de ter ou não é só lá em cima ou lá embaixo também? Vamos lá. Vai esfriar muito mais aqui em cima, vai congelar aqui. Sim. Então o congelamento vem até aqui assim, ó. Entendeu? Aqui embaixo não, porque nem a neve que vem aqui. Professor, o que pode impedir mesmo de subir a água quente? Se a água fria não voltar. Porque para alguém ir, alguém tem que voltar. Tem que trocar de lugar, né? O que pode impedir esse processo que eu estou me perdendo? Se não tiver mais gelo lá em cima, não resfria mais a água. A água quente vai por cima e volta por baixo. Ela vai por cima e a gelada volta por baixo. Então é o fluxo de água que tem aqui. Você pode ver? Então tá. Pessoal, show de bola, hein? Muito bem.
Bom, pessoal, próximo agora aqui, para finalizar, Paris. O Acordo de Paris foi feito em 2015 e a ideia é que até 2020 deveria ter uma redução dos níveis de CO2. Tá? Vários países assinaram, até os Estados Unidos. Depois, o Homem Laranja, o Suquita, chegou lá e disse, não way. Em 2017, os Estados Unidos saem. Então agora eles estão liberados para queimar cada vez mais. Professor, tem aquele esquema também de países que emitem mais, contraem, tipo... Eu faço agora no final para fazer todo o fechamento. Mas sim, eu lembrei agora, falou, olha só, transmissão de pensamento, do nada para o nada. Bom, pessoal, seguinte, se criou no mundo uma moeda de gás carbônico, CO2. Então, empresas que poluem muito poderiam comprar ações de CO2 de empresas que não poluem. Então, se você tem uma empresa que deveria poluir, o seu ramo de negócio, e tu consegue não poluir, tu vai jogar isso numa bolsa de valores de gás carbônico. E aí diz, olha, eu deveria poluir tanto, mas não poluo. Os caras vão lá, analisam, realmente não polui. Então tá, tu ganha uma cota X de gás carbônico, tu pode vender isso. E as empresas que poluem bastante, além do que deveriam poluir, elas podem comprar as suas cotas. Então isso vai fazer o quê? A ideia era incentivar que empresas investissem em tecnologia não poluente, para que tu ganhasse dinheiro depois na bolsa de valores. Cara, depende quem é que vai comprar, mas um grande mercado consumidor seria quem? Os caras caíram fora do jogado. Então, basicamente, essa bolsa de valores faleceu. Mas, o seguinte, para alguém foi bom a saída dos Estados Unidos? Para outros países que também emitem. Vai? Outros países que também emitem, pode comprar essas ações. Não. Só para eles. Donos de indústrias, né? Vai? Donos de indústrias. Da onde? Dos Estados Unidos. E realmente, a economia dos caras cresceu violentamente. Entenderam a jogada? A custo de quê? Da Holanda. Tá? Pessoal, beleza, hein? Se aparecer alguma coisa no Enem, vai vir um texto para vocês, relatando alguma coisa. E se tu tiver alguma ideia do que se passou, é bem mais fácil resolver a questão. Show de bola, pessoal.